podcast na missão, com vozes de expressão, Leandro Lima e Ana São. Sinoflow, no ar som de quem é. Cada história tem valor, vindo com fé no coração. No podcast na missão, com vozes de expressão, Leandro Lima e Ana São. Sinoflow, no ar som de quem é. Cada história tem valor, vindo com fé. Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do nosso Sinoflow Podcast. Para você que acompanha, que comenta, que compartilha, sejam bem-vindas. É um prazer imenso ter vocês aqui. Sempre em parceria com o Olhar Cidade e a TW Speed. Um grande abraço aí a Denilson e toda a equipe da TW para essa parceria aqui com a gente. Hoje nós estamos recebendo a Mayara Veires para a gente falar um pouquinho, ela que é advogada, vice-presidente da OAB, professora, mãe, cristã, a gente falar um pouquinho sobre direito, falar um pouquinho também de família. Mayara, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Quero agradecer a honra desse convite, estou muito honrada de estar aqui no Sinoflow Podcast. É uma oportunidade para nós compartilharmos aí. Eu falo que a gente vem achando que vai falar e sempre aprende algo, né? E quantos anos aí na caminhada e agora voltamos a nos encontrar, né? E isso é muito, muito gostoso. Falar um pouquinho da nossa trajetória, contribuir às vezes com alguma dica, com algo na vida de alguém e disseminar conhecimento, acho que é o mais importante. Bacana, a gente sempre quando inicia, a pessoa vem aqui pela primeira vez, a gente pergunta um pouquinho da história. Quem que é a Mayara, de onde que veio? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Vamos lá, então, a Mayara tem 35 anos, chegou em Sinop com 1 ano de idade. Minha mãe e minha avó e meus tios vieram de Santa Catarina, eu nasci em Santa Catarina. Minha mãe foi mãe solteira, então chegamos aqui eu com 1 ano de idade, aqui eu cresci, aqui Deus me deu um pai afetivo, né, meu pai de coração. Aqui eu me formei. Eu achava que eu queria fazer algum curso na área da saúde, mas Deus já tinha me vocacionado para a área das ciências sociais, para a área das humanas. Então, passei num vestibular em Campo Grande, na UFMS, mas eu trabalhava no CGF Contabilidade, com Kleber Furlanetti. Foi meu primeiro emprego. Ele falou, mas por que você não faz aqui? Olha, tem a Unicenha, o CGF tem desconto, faz aqui. E aí, fiz o curso de Direito aqui em Sinop. Então, aqui conheci meu esposo, aqui casei, aqui tive meus filhos. Então, eu falo que eu praticamente sou sinopense. Só não nasci aqui, mas são 34 anos de Sinop. Então, 1 ano depois que eu me formei, terminei minha primeira pós-graduação e fui convidada a dar aula na universidade, no curso de Direito. Fiquei 7 anos em uma das universidades da cidade. E fiz mestrado aqui em Sinop, na Unemate. Então, eu falo que a minha raiz toda é aqui. Eu tenho muito, muito orgulho de falar que toda a minha trajetória acadêmica e profissional é aqui. E terminei o mestrado. A outra universidade, a Unifacip, me convidou. E estou lá há 6 anos já na Unifacip. Agora a Unifacip Jet, para quem não sabe, né? Vamos já disseminar as novidades. E fiquei 6 anos concursada no Tribunal de Justiça. Durante a minha faculdade, em 2008, passei no concurso. Terminei a graduação concursada, sempre com aquela vontade, assim, eu queria estar do outro lado do balcão. Eu queria ser um advogado. Eu atendia advogados, mas eu tinha aquele desejo, aquela ânsia, assim, de eu queria estar do outro lado do balcão. E aí, com 1 ano de casado, meu esposo falou assim, você quer mesmo? Tá, então pede exoneração, vai. Arroz e feijão não vai faltar, vai, pede exoneração. E aí, pedi exoneração do concurso e iniciei a advocacia em 2013. E eu não me arrependo. Eu falo que a advocacia me deu tudo que eu tenho e hoje estou vice-presidente da OAB Sinop para devolver um pouquinho para a advocacia tudo que ela me deu ao longo desses quase 12 anos aí de profissão. A gente vê a advocacia e eu sou apaixonado por séries americanas na área do direito. A gente sabe que difere um pouco. Mas a advocacia no Brasil tem a mesma emoção? Como que é o dia a dia do advogado ou não é esse glamour todo? Eu falo que a competência do advogado hoje ela tem que ser multidisciplinar. Porque existe aquele dia que você está fritando a cabeça, procurando uma tese, digitando, sabe? Naquele silêncio total, longe de celular, para desenvolver um recurso, desenvolver uma petição, desenvolver algo. Mas no outro dia você está atendendo cliente,
E aí a gente não deixa de vender um serviço, então você tem que ter conhecimento de negociação, você tem que ter conhecimento de persuasão, você tem que ter conhecimento aí de fechamento de negócios, e também o conhecimento jurídico técnico, porque você só consegue fechar se você demonstra o conhecimento técnico. No outro dia você está na frente de um juiz fazendo uma audiência, no outro dia você está com um conciliador fazendo uma conciliação. Então são múltiplas aí tarefas. Aí a depender por área, Leandro, tem mais emoção ou menos emoção, né? Então eu falo assim, vamos dar alguns exemplos. Né, o advogado previdenciarista, quem é a parte contrária dele? O INSS. Então ele raramente vai ter grandes embates, grandes audiências com emoção, né? Diferente às vezes do advogado criminal, né? Que aí precisa... Tem o júri, que tem toda aquela questão de performance pessoal. Então no júri você tem toda aí, eu acho que é a rainha das provas, onde você faz aí toda a performance oral, de comunicação corporal, gestual, né? Eu advogo bastante na área empresarial e de direito de família. Então, a depender do caso, quando eu vou nas empresas fazer assessoria, então é aquele trabalho preventivo. Você evita conflitos, evita problemas, evita ações. Mas aí do direito de família, a depender do fim do relacionamento daquela família, de como aconteceu, às vezes mais conturbado, aí tem algumas emoções boas, assim, ao longo do caminho, sabe? E a gente lida com algumas situações emblemáticas. Mas, em tese, no Brasil, o júri é muito mais pro criminal. Sim, não é em outros casos. Não. Em outros casos, resolve no acordo, na conciliação. Então, o júri ele é só para crimes contra a vida, né? Tentados ou consumados. Então, fica só mesmo para os advogados criminalistas mesmo dessa área. E as outras áreas acabam sendo audiências de conciliação ou de instrução. Na instrução, você vai ouvir testemunhas, né? O juiz vai perguntar, o advogado vai perguntar. Na instrução, você faz perícia, né? Então, tem as provas periciais. Então, aí tem uma pitada de emoção ali, né? A gente tem muita oralidade hoje no direito. Nós não tínhamos tanto antigamente. Com a vinda aí dos meios autocompositivos, com a mediação, com a conciliação, muito da nossa atuação passou a ser oral. Então, hoje, eu falo que é condição para um bom advogado ter uma boa comunicação, para poder se desenvolver numa audiência, numa negociação, para falar com o próprio outro advogado da outra parte, para negociar, para convencer, para chegar no denominador. E também, quando às vezes é necessário entrar com ação e você tem uma sentença, às vezes essa sentença não é favorável, você vai recorrer, você tem a sustentação oral no recurso. O advogado aí tem 15 minutos para sustentar diante dos desembargadores o porquê o seu recurso tem que ser provido. Então, a gente tem muito hoje dessas competências multidisciplinares e eu falo que a comunicação é a principal delas. Acabou trazendo um pouco dessa emoção que a gente vê nas séries aqui pro Brasil também. Sim, dá uma pitadinha de suítes por aí, né? Eu tô assistindo, para o pessoal só entender, eu tô assistindo no momento a The Good Wife, que é uma série que passa ali sobre procuradoria e tal, e muito advogado também. É bacana essa série para quem quiser assistir. Mas o advogado também, ele tem que estar em constante estudo, né? É muita leitura, é muito conhecimento. E às vezes o cara termina lá o bacharel em direito e acha, pô, já sou um advogado. E muitas vezes não é, tem o previdenciário, tem o criminal, tem o agrário. É muita área para se atuar, não é? A faculdade de Direito hoje, se a gente quisesse mensurar, nós precisaríamos pelo menos mais uns 2 a 3 anos de faculdade para conseguirmos estudar todas as áreas e sair minimamente atualizado. Eu falo que quando eu formei, 2 anos depois, mudou todo um código. Tudo aquilo que eu usei na faculdade, né, já foi revogado e tive que começar a estudar tudo de novo. Então, a profissão do direito, todas elas, seja magistratura, procuradorias, promotorias ou advocacia, é necessário constante estudo. Aquele que não gosta de ler, estudar, se atualizar, você vê, nós não terminamos janeiro, já tivemos 2 mudanças que vão impactar diretamente a advocacia, né, vinda aí da nossa legislação. Então, precisa se atualizar, precisa todos os dias estar em constante atualização. E você falando das mudanças, nem terminou o recesso judicial e já está tendo mudanças aí pela frente. Exatamente, já está tendo mudanças aí na questão dos recursos. A gente tem uma tendência da questão tecnológica entrar nos tribunais e ter muito julgamento de forma virtual e de forma assíncrona. Então, hoje, uma das resoluções que saiu do CNJ, que tem sido duramente criticada pelo Conselho Federal, é a questão hoje das sustentações orais, ao invés de ser como eu estou fazendo com você e o pessoal está nos assistindo, ser dessa forma, né, em tempo real, ainda que virtual, acontecer de forma assíncrona. O advogado manda um vídeo lá de 15 minutos, o desembargador assiste a hora que ele quiser, antes dele fazer a decisão, enfim. E isso a gente entende, a advocacia entende que é prejudicial. Por quê?
porque não tem essa emoção do ao vivo, do agora. Não tem a possibilidade de, às vezes, o advogado chamar a atenção do julgador e o julgador fazer uma pergunta, um questionamento de algo que talvez não está bem esclarecido naquela fala. Então, eu penso que a gente faz votos que o Conselho Federal consiga demonstrar para o CNJ, para o Conselho Nacional de Justiça, que essa forma não é a melhor. Nós não somos contra a tecnologia nem julgamento virtual, porque é isso que possibilita, por exemplo, Leandro, eu atender os meus clientes e fazer sustentação oral aqui de Sinop, e não precisar ir toda semana para Cuiabá num julgamento. São Paulo, Rio. Exatamente. Hoje a advocacia ela pode ser no Brasil inteiro. Eu tenho processo em Santa Catarina, eu tenho processo em São Paulo, eu tenho processo no Paraná. Mas, então a gente não é contra o julgamento virtual. A gente é contra essa modalidade assíncrona que querem inserir nos julgamentos. Porque isso não vai nos permitir ter esse contato real. Então, o virtual, beleza. Usar as tecnologias ao favor da advocacia, ok. Nós só não podemos perder essa pessoalidade. A mesma coisa que eu falo da inteligência artificial. Usar a IA para acelerar, automatizar aqueles procedimentos corriqueiros dos judiciários, aquela triagem de processo, expedição de mandados, as coisas normais, que chega ali no ok, balcão. né? Os procedimentos, beleza. Agora, usar a IA para julgar, aí não dá. Porque aí eu vou perder a humanização do processo. Não tem como um juiz julgar da mesma forma o processo da Maiara de 35 anos, que é saudável, e o processo da Dona Maria, de 86, que está sofrendo uma doença grave. E precisa ter celeridade, precisa ter humanização nas decisões. A gente precisa julgar os diferentes de forma diferenciada. E isso uma IA não vai fazer. A IA vai pegar pelo título da ação e vai ter uma padronização e vai julgar daquela forma. Então, o que diferencia o julgamento é o olhar do julgador. É o que a gente chama no direito de livre convencimento motivado. Né? Ele tem uma motivação por trás daquele livre convencimento dele. Né? E a motivação são as minúcias, os detalhes do processo. Concordo com você em relação à inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial não tem essa noção de decidir o que é certo e o que é errado. Às vezes para ela é muito no sim, sim, no não, não, e no que foi colocado no prompt, do que foi colocado na programação dela. Então, concordo com você que eu acho que a inteligência artificial ela vai evoluir no sentido de diminuir os processos, acelerar o trabalho, como tem feito no jornalismo, ajudado na revisão textual, essas coisas, mas não vai substituir o advogado lá na hora dele fazer uma sustentação oral, na hora dele resolver o problema em si do seu cliente ali. Mas uma das coisas que eu tenho visto em relação à tecnologia, que pós-pandemia evoluiu muito no judiciário. As estimativas que a gente tem dos estudos é que nós evoluímos 20 anos em 2 anos. Então, talvez aquelas mudanças que o próprio judiciário estava resistente de inserir, como, por exemplo, a citação virtual. Hoje, muitas vezes o oficial de justiça não sai de sua casa ou do fórum para ir, né, num bairro que fica aí 20, 30 quilômetros do centro para fazer a citação. Ele faz pelo WhatsApp. Isso a gente tinha muita resistência lá atrás. Com o advento aí da pandemia, né, disso tudo que nós vivenciamos em 2020 e 2021, que a gente teve aí no Mato Grosso, por exemplo, 60 dias, o fórum fechado. E aí são 60 dias, dentro do que a gente teve, não 60 dias normais, que todo mundo estava de férias, 60 dias onde nós temos um colapso na saúde, onde nunca se precisou tanto de liminares, de UTIs, de leitos, de cirurgias, de tudo. E os advogados estavam por trás trabalhando. Então eu falo que a gente ficou 60 dias, não foi de braço cruzado. Tentando trabalhar, tentando entregar o bem da vida do nosso cliente, de maneira ainda muito precária, porque nós não tínhamos ainda tudo isso. E aí foi um período em que, à época, era o presidente da subseção, Dr. Eduardo Chagas, na época eu era tesoureira da subseção, e foi um período muito crítico, porque eu lembro que o trabalho da OAB era muito mais de toda semana encaminhar portarias e fazer toda a advocacia, saber todas as normativas, se forem abrir na próxima segunda, se ia continuar fechado, se ia ter audiência virtual, se não ia, que sistema o judiciário ia usar. E aí não se deu tempo de se preparar, por exemplo, um sistema para audiência online. Teve tribunal que usou o Google Meet, teve tribunal que usou, né, o Microsoft Teams, teve tribunal que usou o Zoom, e o trem foi acontecendo. E aí a gente foi aprimorando conforme deu. Na subseção de Sinop nós tínhamos ainda mais da metade dos processos de forma física. Né? Era um conglomerado de papéis, volumes de processo aí com 6, 7, 8, 10 volumes. Então,
o Tribunal de Justiça estava num processo de digitalização para o PJE, mas a gente tinha mais de metade do contingente de processos físicos. Não tinha nem como o advogado trabalhar, porque não podia sair de sua casa para buscar o processo. Então, a OAB foi intermediária disso daí. Os nossos carros pegavam os processos, levávamos, né, os nossos colaboradores da OAB auxiliaram a digitalizar os processos para acelerar, para que a advocacia pudesse minimamente voltar a trabalhar, né? Então, a gente teve um período muito crítico em todo o estado, em todo o país. E hoje a gente tem todos os processos virtuais. Hoje não se fala mais em papel dentro do judiciário. Tudo hoje sai de forma virtual, né? Hoje muitos atos acontecem de forma virtual e isso melhorou muito. Nós aceleramos 20 anos em 2 anos. O problema dessa aceleração instantânea é que muita coisa você não consegue prever, muita coisa você não consegue evitar, muito problema você não consegue resolver. Por quê? Porque foi um boom. Então, hoje a gente ainda vive consequências, às vezes, de um avanço que foi um pouco sem critério. Tinha que avançar. E tinha que avançar do jeito que tinha que fazer, do jeito que tinha disponível. Então, não deu tempo, como era o desejo do CNJ, o CNJ ter uma plataforma para audiência online. Não. Hoje, cada tribunal faz o pagamento aí da sua ferramenta. No Mato Grosso, nós usamos o Microsoft Teams, por exemplo. E dentro das possibilidades que a ferramenta tem, das atualizações da própria ferramenta, a gente vai fazendo e vai trabalhando e vai acontecendo. Então, eu falo que o advogado nesse período teve que ficar um pouco técnico de informática, sabe? Porque a depender do tribunal que você trabalhava, você tinha que baixar um aplicativo diferente, você tinha que baixar uma ferramenta, você tinha que ver uma forma nova de protocolar o processo, enfim. Foi uma loucura. Mas eu penso que agora, 2025, quase 5 anos aí do advento da pandemia, nós estamos minimamente vivendo um período, não vou falar que é um período da graça, mas ainda estamos minimamente vivendo um período de tranquilidade, onde a gente já tem a advocacia acostumada com esse novo modelo, as faculdades já conseguiram se atualizar para ensinar esse novo modelo, né, para os alunos. Então, quem está chegando está sofrendo muito menos do que né, que eu já sou quase uma advogada pré-histórica, então está sofrendo muito menos. Então, eu acho que a tendência agora é a gente equalizar. Sempre vai ter uma outra, às vezes, tentativa do judiciário de incluir uma IA, às vezes onde a advocacia entende que não pode ser substituído. Então, ele tem esses grandes embates junto ao CNJ para que isso não aconteça. E é o trabalho, né? Cada órgão defendendo o seu. Então, quem trabalha hoje dentro do sistema OAB, seja a nível nacional, no Conselho Federal, a nível estadual, na seccional, ou a nível local, né, municipal, nas subseções, nosso intuito, enquanto servir a classe, é defender a advocacia. Então, ainda que eu goste, ou ainda que eu concorde, eu preciso pensar na coletividade. A coletividade está preparada? Porque nós vivemos numa cidade ainda que a gente se considera privilegiados, com sistemas de internet, com provedores, com aparelhagens tecnológicas. Nós temos muito aqui para comprar daqui. Mas será que quem vive lá em Feliz Natal tem a mesma qualidade de internet? Vera, Marcelândia, Cláudio, no Sul, será que consegue advogar com a mesma qualidade que nós advogamos aqui? Sabe? Então, é esse tipo de questionamento que quando você entra para ser gestor de órgão, você tem que fazer. Talvez aquela alteraçãozinha para mim não tem diferença, porque eu tenho internet, o meu celular, meu escritório, na minha casa, tá tudo certo, eu tenho a internet nos voos, eu pego, tá tudo bem. Mas será que ele mora, né, a 400, 500 quilômetros de Sinop e pertence à subseção de Sinop, tem a mesma qualidade? Será que eu posso aceitar essa normativa? Ou se eu preciso, enquanto gestor de ordem, pensar na coletividade e fazer pontuação, né? Eu falo que a exceção, ela existe para casos excepcionais. Então, será que não é caso, às vezes, de eu lutar por algo que não vai ser diretamente para mim, mas aquela mudança vai atingir a coletividade? Entendi. Uma das coisas que os colegas advogados têm reclamado bastante são as mudanças, por exemplo, do sistema. No Paraná funciona, é um sistema, é mais lento. No Mato Grosso é um sistema e é bom. No Pará já é outro. Não é hora de unificar e ser um sistema só da justiça no Brasil inteiro? Passou da hora, Leandro. E assim, isso eu acho que ainda é um dos dilemas da advocacia. A gente vê muito hoje em grupos, né, de jovens advogados essa dificuldade. Peguei um cliente, né, estava em viagem, aconteceu um problema, o foro é lá no Paraná, preciso fazer uma ação lá. Ou o cliente foi citado de algo que aconteceu lá. Meu Deus, professora, é outro sistema, é Projude, o que eu faço, como que mexe, o layout é totalmente diferente, eu não achei o link, meu certificado digital
tá bloqueado lá, porque aí como você configura ele para o PJE do Mato Grosso, a hora que você tem que desabilitar alguns componentes para poder habilitar ele para o Projude, e vira essa loucura. Você tem em São Paulo o ESAGE, você tem em Santa Catarina o EPROC, você tem no Paraná, né, o Projude, você tem no Mato Grosso o PJE, e aí? Né? Então, hoje a luta mesmo do Conselho Federal é fazer com que o CNJ padronize isso, e a gente tem uma tendência que seja o PJE o escolhido, que é o sistema que nós vamos aqui no Mato Grosso, mas nós ainda não temos previsão de quando isso vai acontecer, porque isso demanda dotação orçamentária. Então, cada tribunal vai ter que ter a sua dotação orçamentária para fazer a migração. Então, imagina, como o Paraná ou São Paulo, que já usa o ESAGE há mais de uma década, imagina você fazer a migração de tudo isso. Às vezes a migração não acontece automática, porque eu estou falando de tecnologias diferentes, de componentes diferentes, de linguagem computacional diferente, e às vezes você não consegue migrar. Às vezes precisa se fazer muita coisa manual. E aí eu preciso de tempo e eu preciso de dotação orçamentária. Então não é simples, mas a gente espera aí que, olha, se Deus quiser, esse ano, mais tardar ano que vem, a gente tem essa uniformização. Porque para a advocacia isso é muito importante. Isso dá uma tranquilidade na tramitação, na atuação, isso faz com que a gente tenha aí menos receio do novo, né? Quando você sabe em que pés você está pisando, né? Exato. E você falou que trabalha com o direito familiar. Quais são os principais, assim, parâmetros, casos comuns dessa área de atuação? Eu falo que dentro do direito de família nós temos duas vertentes. Nós temos aquela vertente do quando o problema acontece, quando você tem uma questão familiar aí, onde houve um ruído de comunicação, e eu gosto muito de falar de comunicação, porque eu sou mediadora e do curso de oratórias também, né? Trabalho com essa parte da mediação, e eu acredito muito na mediação familiar, porque nem sempre, Leandro, quando o casal vem verbalizar algo que ele quer, ele de fato quer aquilo. Eu falo que aquilo que ele verbaliza, às vezes, é só a pontinha do iceberg. Quando você vai aprofundar, a verdadeira intenção dele não é aquilo. Então, quantas e quantas vezes você já pegou ali, às vezes, uma mãe que fala assim, eu quero pensão, né? Porque o fulano paga pensão, que eu preciso da pensão e tal. É um direito da criança, a pensão. Independente se a mãe tem ou não condições financeiras, é dever do pai colaborar e é direito da criança receber. Mas, às vezes, toda aquele sentimento, toda aquela raiva, tudo aquilo que a mãe reverbera ali na nossa consulta, né, no escritório, de fato não é o que ela quer. De fato o que ela está querendo gritar para o mundo é dizer assim, eu quero que o pai seja pai, eu quero que o pai seja presente. Eu já tentei de diversas formas, como ele não se aproxima, como ele não dá atenção, como ele não fala, então eu quero a pensão, porque todo mês ele vai lembrar que ele tem uma filha. Porque quem sabe assim, eu vou fazer ele se preocupar se a filha está bem ou não está bem. Então, eu falo que a minha atuação hoje no direito de família mudou muito ao longo da minha caminhada. Conforme você vai fazendo cursos, amadurecendo enquanto pessoa, entendendo que o direito não é simplesmente a lei pura e simples. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas complexas. Então, a mesma atuação para a família A não é a mesma para a família B. Às vezes, o mesmo divórcio a ferro e fogo que você faz não é para o outro. Porque existem situações diferentes, existem, né, complexidades diferentes. Então, a gente tem essa vertente aí, quando as coisas dão errado, que seria a questão do divórcio, pensão, guarda, e quando envolve criança é ainda mais sensível à temática, né? A questão de guarda, alimentos, a visitação, a convivência. Então, nunca quando um casal finaliza um relacionamento, eles finalizam felizes, satisfeitos. Muitas das vezes tem uma ruptura ali, tem uma rusga que fica. Tem uma rusga, tem uma mágoa, tem uma tristeza, sabe? Por mais maduro que seja o casal, fica alguma coisa. E hoje o maior desafio para quem atua no direito de família é fazer com que esse casal compreenda que o vínculo deles vai ser eterno. Seu filho pode ter 20, 30, 40 anos, eu vou falar, meu exemplo, entendeu? Então, quantas e quantas vezes eu ainda não peço socorro para minha mãe? Né? 15 anos de casado, mãe, me socorre aí. Né? Quantas e quantas vezes você não chega para a mãe e pede um conselho, né? Pede um auxílio, pede uma ajuda, ainda mais com os netos agora, é a rede de apoio, tá toda hora lá. Então, assim, o filho, ele é para a vida. Então, tem que ser uma decisão consciente. E quando há ruptura do relacionamento, se os pais não entenderem que as suas tristezas, as suas mágoas, elas precisam finalizar quando o assunto passa a ser a criança, isso interfere. E aí, o meu medo, Leandro, é que nós nunca tivemos um índice tão alto de divórcio
nos últimos 100 anos no Brasil. A última década é a década onde mais nós tivemos divórcios no nosso país. E aí a minha preocupação não é o divórcio em si. Minha preocupação é a geração fruto desse divórcio. E os filhos desse divórcio. É a próxima geração. Como será daqui 15, 20 anos os relacionamentos? Como será daqui 15, 20 anos a sociedade? Porque a família é a base da sociedade. É uma família saudável, financeiramente, emocionalmente, nos seus relacionamentos, psicologicamente, é uma sociedade bem financeiramente, economicamente. O divórcio vem da palavra divisão. Aquilo que divide não multiplica, aquilo que divide não soma. Então, por si só, o divórcio ele traz um impacto financeiro e social. Ele traz um impacto na economia. Então, a minha preocupação é daqui 20 anos. Então, quando a gente recebe uma das partes para a primeira consulta, eu tenho sempre um rolzinho ali de perguntas que eu faço. E nesses 12 anos de caminhada, eu tive umas 4 ou 5 experiências de que o desejo real daquele casal não era o divórcio. Que tinha saída, que os dois queriam lutar. Só às vezes eles não tinham força para verbalizar isso. Ou aonde buscar ajuda, sabe? E esses 4 ou 5 casos que acho que Deus nos usou aí também como instrumento e que o divórcio não foi a saída, eu falo que me trazem tanta felicidade e alegria. São pessoas que às vezes nem convivem mais comigo, mas pela rede social você fica sabendo e tiveram outro filho pós-crise, né? Eu falo que não foi divórcio, foi apenas uma crise. E o casamento, ele é uma administração de crises. Vai falar que eu tô casada com seu amigo William há 15 anos, né? Num mar de rosas? Não é assim. É uma administração de crises. Mas é todo dia o casal entender e querer fazer dar certo. Lutar para fazer dar certo. Né? Assim, entender que o outro não tá num dia bom, então naquele dia eu tenho que me doar mais. Não é um 50-50. Tem dias, Leandro, que a sua esposa vai conseguir dar 20%, que você vai ter que dar 80% do casamento. Exatamente. Tem dias que você não vai estar bem, que ela vai ter que ser o 70% e você o 30%. Tem dias que os dois vão estar bacana, que é o 50-50, que é aquele aquele respirar, aquela fase tranquila. Mas o casamento é um administrar de crises. Então, talvez o maior desafio, e eu dou aula, eu sou professora dessa cadeira da disciplina de mediação e conciliação na faculdade, é fazer o aluno entender que o processo não é a resposta para tudo. Ele não é a resposta para tudo. E se nós dependermos de delegar o bem da vida do seu cliente, aquilo que o cliente poderia resolver, ter a autorresponsabilidade de resolver da sua vida com o auxílio de um advogado, não é excluir o advogado da negociação, mas o advogado com essas ferramentas auxiliar, inclusive na elaboração de um bom acordo, na elaboração de um bom termo, mas fazer o aluno entender que o processo ele não é a resolução de tudo, que você entregar o bem da vida do seu cliente para um terceiro juiz que não vive o dia a dia do seu cliente, que não sabe, né, a real necessidade do seu cliente, para ele decidir. E ele vai decidir padronizável. A gente acabou de falar sobre isso. O juiz não tem como ficar lá e entendendo. Não, esse mesmo cliente foi demitido, conseguiu outro emprego, não conseguiu, se acidentou. Processo que dura 5 anos. Quantas coisas não acontecem na nossa vida em 5 anos? Exato. E a decisão é uma só. E às vezes a decisão leva menos de 10 minutos, 15 minutos. Exatamente. Será que ela vai contemplar tudo que aconteceu na vida das pessoas naqueles 5 anos que o processo tramitou? Exatamente. Então, é algo que eu tenho falado muito, sabe? É a gente resgatar essa autorresponsabilidade das partes, poder de decisão. E eu falo muito isso para todo cliente que chega no meu escritório. A gente tem 2 caminhos. O caminho é você e a outra parte, através das ferramentas que a gente dispõe, chegarem à decisão, vocês decidirem sobre a vida de vocês, ou nós delegarmos para um terceiro decidir. Existem coisas que é inevitável, que vai ter que ir para o terceiro. O judiciário sempre será essencial à justiça. Mas hoje a gente caminha para um direito que não depende única e exclusivamente do judiciário. A gente fala que é um direito multiportas. Hoje eu tenho o caminho da conciliação, da mediação, da arbitragem, eu tenho o judiciário, eu tenho hoje o caminho do extrajudicial, do cartórios. Hoje a gente faz inventários em cartório, hoje a gente faz divórcios em cartório, hoje a gente faz quantas coisas em cartório. Sem precisar levar para o juiz, esperar 2, 3 anos. Se tivermos 2 bons advogados que saibam um pouquinho de negociação, porque às vezes vai para um processo e a diferença é, às vezes, num patrimônio de 200 mil, a diferença é 2 mil reais que eles estão discutindo. Será mesmo que eu tenho que esperar 5 anos por causa de 2 mil reais?
Será que não é, às vezes, fazer o meu cliente ceder um pouquinho, o outro cede um pouquinho? Vamos chegar no meio termo? Vamos chegar aí no 1.000, 1.100? Fica bom para todo mundo? Né? Então, se tivermos advogados com boas competências multidisciplinares, eu acho que a gente desafoga o judiciário, a gente melhora a sociedade, porque melhora os conflitos. Você diminuir um conflito, você melhora a sociedade. O cara que sai de casa 6 horas para trabalhar, com um conflito processual, que vai ter uma audiência daqui 15 dias, esses 15 dias, comprovadamente, cientificamente, ele vai render menos, Leandro. Ele vai passar 15 dias pensando na audiência que ele vai ter, vivendo de ansiedade. Não vai nem dormir de Não noite. vai dormir, ele vai render menos no seu trabalho. Agora, aquela pessoa que conseguiu resolver o seu problema, ela soma no trabalho, que soma para o empresário, que soma para a economia, que soma para a sociedade, que soma para o nosso país. Então, resolver os nossos conflitos faz parte de você entregar uma sociedade mais benéfica para todo mundo. Bacana. Uma das grandes discussões da advocacia é a questão do marketing. Como que o advogado consegue captar clientes? Lá nos Estados Unidos a gente sabe que É liberado. lá é tudo liberado, o pessoal consegue fazer o marketing, consegue trabalhar. E aqui no Brasil, como que faz para captação de clientes, para você trazer esse cliente? Porque queira ou não queira uma venda, é uma forma de se promover em cima do seu trabalho, que não tem nada de errado nisso. Você entrou num ponto muito sensível da advocacia e assim, quem gosta muito, né, de ler muitos livros, eu gosto muito de ler, a gente tem aqueles best-sellers que falam que só existe uma profissão no mundo, essa profissão é vendedor. A todo tempo você está vendendo produto ou serviço, Tá vendendo né, algo. e você está vendendo algo. Hoje, Sinop, eu falo que eu amo morar em Sinop por causa disso. É uma cidade grande e exponencial, mas ainda tem aquela característica da família, sabe, de interior. Sim. O fulano, que é filho de ciclano. Não, a empresa tal é da família do fulano. A gente tem ainda a característica de empresas familiares que nasceram, né, no berço aí de um patriarca e vai se formando. Então, a gente tem essa cara a cara ainda. Essa pessoalidade muito gostosa aqui em Sinop. Então, a todo tempo, nós estamos nos vendendo. Às vezes você está no mercado, você está se vendendo sem você saber, porque a sociedade está fazendo leitura de quem você é, de quem é o Leandro, do comportamento dele ali diante dos funcionários, diante do caixa e tudo mais. Então, nós temos o direito como uma profissão muito conservadora, um conservadorismo muito grande. Mas esse conservadorismo não cabe mais no mundo atual, né? No digital. Antigamente a gente falava, e eu escutei isso quando eu estudei, eu formei em 2011. Eu escutava muito isso, olha, o advogado, o marketing dele é o boca a boca. Hoje não é só boca a boca. Hoje você tem, né? Redes sociais, Hoje não se entrega mais cartão de visita. Quando eu pedi exoneração, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma logo e fazer um milheiro de cartão de visita, gente. A dificuldade foi escolher se o verniz ia ser localizado, se ia ser total, né? Pra quem é da época da gráfica, do papel, vai saber do que eu tô falando, né? Essa nova geração talvez não vai nem saber o que é um verniz localizado no cartão de visita. Então, era essa a nossa preocupação. Hoje não é mais. Hoje a preocupação do advogado é o quê? Transformar sua rede social privada numa rede social aberta e colocar lá na bio advogado. Exato. Hoje esse é o cartão de visita dele. Não é mandar fazer. Hoje é alterar sua rede social, sua bio. Seu cartão de visita é a alteração da bio. Exato. Então, a gente vem numa crescente. A pandemia acelerou isso. Por quê? Porque nós temos que a advocacia não é uma profissão mercantil. Nós não podemos aí mercantilizar a nossa profissão. Mas nós também não podemos ficar parados no tempo. Como o jovem advogado aqui do interior do estado, aqui de Sinop, que não vem de uma família abastada, vai conseguir concorrer com uma grande bancada que tem aí muito dinheiro para investir em patrocinado, em impulsionamento. Então, Exato. é necessário a gente ter uma baliza. Então, alguns, e aí me perdoem os meus colegas que estão me ouvindo, que talvez sejam favoráveis a abrir tudo. Eu não sou favorável a abrir tudo, porque aí eu entendo que quem detém a maior questão financeira vai ficar em pé de desigualdade com o meu aluno que está formando hoje, que não tem como colocar R$1.000 por mês lá no patrocinado. Ele não tem, gente. Ele está trabalhando para pagar energia, para pagar boleto. Exatamente. Então, eu não sou a favor de liberar tudo, como é nos Estados Unidos. Mas eu também não sou a favor de limitar. Então, nós já vivemos um período, que eu falo que foi um período muito amargo para a advocacia, em que os poucos advogados que faziam marketing de forma ética, porque pode fazer marketing?
pode, você advogado que está nos ouvindo, pode fazer marketing. Nós temos um provimento do Conselho Federal que fala como pode ser feito. A diferença, Leandro, é que o nosso marketing é informativo. Entendeu? Não é um marketing que promete, porque a advocacia é profissão de meio. Eu não posso prometer o sucesso porque não sou eu que vou decidir. Eu acabei de falar que é um terceiro que vai decidir. Como é que eu vou prometer que eu vou ganhar ação? Não. Eu tenho que fazer um marketing informativo de técnicas, de legislação, de caminhos, de ações. E não um marketing de garantia ou um marketing de prometer aí o que o advogado não pode entregar. Você não, por exemplo, o advogado criminalista não pode prometer que vai absolver o cliente no júri. Não é ele que vai decidir. São um terceiro do terceiro. Exatamente. E assim, cada homicídio tem suas especificidades, suas motivações, suas nuances diferentes. Às vezes, a mesma tese de defesa para um júri vai ter absolvição, para o outro vai ter uma condenação. E aí? Entendeu? Então, nós somos nossa profissão de meio. Então, o marketing ele é permitido hoje na advocacia. O patrocinado ele é permitido hoje na advocacia, o impulsionamento pago, mas ele tem as suas limitações e vedações. O que talvez eu faça uma crítica aqui é que talvez o nosso provimento ele não é muito claro, não é muito específico. Ele ainda tem cláusulas, artigos abrangentes que nos deixam em dúvidas. Então, se pode, se não pode. Sabe? Então, você vê aí na internet, né? E se engana quem acha que a internet é terra sem lei. Não é. Não é terra sem lei. Em nenhuma das searas. Nem no criminal, nem no civil, nem da indenização, nem em lugar nenhum. Nem no consumidor, nem em lugar nenhum. Né? A questão é que na internet você vê vários advogados se comportando de formas diferentes. E aí não está muito claro no nosso provimento até que ponto a gente pode chegar. Mas eu sempre uso nas minhas aulas, quando eu dou aula na faculdade, e nos meus cursos, quando eu sou chamada para fazer palestra, eu falo assim, sabe quando a gente estuda na palestra o homem médio? O homem médio é o comportamento esperado de uma pessoa que vive em sociedade, dentro das regras médias de padrões morais e éticos. Não quero a pessoa mais santa do universo, mas também não quero a pessoa mais depravada da sociedade. O homem médio. Pensa no homem médio. O homem médio faria uma dancinha tirando a roupa? Não. Para vender serviço de advogado? Não. Não. Então você já sabe o que você não pode fazer. Né? O homem médio faria, né, um post, num podcast informativo para falar da sua atuação? Sim. Então você pode fazer um podcast informativo para falar da sua atuação. Então eu falo que se a gente usar o bom senso, o homem médio, ainda que o provimento não nos diga claramente o que pode e o que não pode ser feito, o advogado vai saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Sabe, Leandro? Então, assim, tem coisas que me mandam, às vezes, no Instagram, no WhatsApp, e você fala assim, meu Deus, o que eu vou dizer sobre isso aqui? Tá claro que infringiu o homem médio, tá claro que passou o limite, sabe? Sim. Então, a nuance, eu acho que entra muito nisso. Ainda que o padrão moral que eu acredite possa ser diferente do seu, nós temos um mínimo, sabe? Até as pessoas que estão hoje encarceradas, existem um padrão moral. Vai falar da mãe delas pra você ver. Exato. Eles têm um padrão moral, padrão de família, um padrão, né, de conduta. Então, é sobre isso. É sobre isso que eu falo. Se você seguir o homem médio, eu acho que nenhum advogado vai ser punido, vai infringir a ética, nenhum advogado vai receber uma condenação aí do Tribunal de Ética e Disciplina, vai perder o seu direito de advogar. Então, é isso. Mas é necessário esclarecer as regras? Sim. Eu penso que sim. Que nós estamos perdendo enquanto não temos regras claras. E perdendo no sentido que, às vezes, por receio, eu não faço algo que eu poderia fazer. Enquanto o advogado lá em São Paulo tá nadando, rolando e fazendo. Então, é necessário esclarecer para a gente ter uma margem de segurança maior. Mas até que não tenhamos esse esclarecimento legal, siga o padrão do homem médio, que eu acho que ninguém vai se prejudicar, não. Agora, você tem feito o padrão do homem médio nas suas redes sociais? Olha, eu acho até que eu gostaria de estar fazendo mais, mas as nossas atuações hoje são tantas, né? E quando você tem filhos pequenos, eu acho que isso também te demanda um tempo. Mas eu, há 3 anos atrás, quando decidi ir para a rede social e fazer o meu marketing jurídico do homem médio, comecei com muita garra, com muita vontade, estudei muito, fiz 8 cursos de marketing jurídico para realmente não infringir a ética. E aí depois a gente decidiu por ter o Henrique, então eu dei uma freada, e aí a minha rede social ficou mais um álbum de fotos de família durante um período, né? Mas também é isso, é entender que cada fase da nossa vida tem um ciclo, cada fase da nossa vida, né? E aqueles meus clientes que me conhecem,
gostaram de vivenciar comigo aquela fase. Né? Então eu não parei de postar ali nos stories, não parei de colocar algo no feed, mas talvez não é algo puramente jurídico, talvez é algo enviesado, meio familiar. E agora a gente retorna, né? Eu falo que domingo o Henrique faz 2 anos, então domingo eu deixo de ter um bebê em casa, né? Pela medicina, bebê até 2 anos, então eu passo a ter uma criança, né? Então vamos ser pais aí de 2 crianças. Então esses primeiros 2 anos, eles são intensos, né? E aí se você quiser abraçar o mundo, você não vai ganhar dinheiro. Então, entre atender um cliente presencialmente ou investir tempo gravando vídeo, eu estava atendendo meu cliente, eu estava fazendo audiência, eu estava fazendo petição. Mas agora estamos aí com novas metas para 2025. Podem esperar aí um pouquinho mais de marketing jurídico no perfil da Mayara também, para a gente poder aí também sobreviver, né? E viver dignamente da nossa profissão, né? Mas é isso. Eu acho que se olhar minha rede social, vai ver lá que não tem nada que ultrapasse o homem médio. Pode ter menos que isso, mas não mais do que isso. E uma das coisas que eu ainda percebo é que, assim, a galera que está chegando, eu acho que vai depender muito das redes sociais e na captação do cliente. Mas eu conheço advogados, inclusive uma que me defende lá na região de Peixoto de Azevedo, ela não tem sequer rede social, ela tem lá, posta uma vez por ano alguma coisa, mas assim, não faz visando propaganda, é uma das mais bem pagas da região. Ou seja, depende muito também da situação e do caminho que o advogado procura, né? Muito. As parcerias também entre escritórios ajudam muito. Muito. Hoje com o avanço aí da tecnologia e hoje com as sub-áreas da advocacia, é a mesma coisa que você pensar na medicina, né? Se você tem um problema no olho, você vai procurar um clínico geral ou um oftalmologista? Oftalmo. A mesma coisa, se o seu problema é ambiental, você vai procurar um advogado generalista ou você vai procurar um advogado ambientalista? Ambientalista. Então, hoje para você sobreviver num mercado altamente competitivo, aí nós temos um contingente muito grande, né? Hoje, se juntar todas as faculdades de direitos do mundo, no Brasil, nós temos quase o dobro, se você comparar, do mundo. Então, hoje nós somos mais de 3 milhões de advogados. Então, hoje nós temos um contingente muito grande. Então, o que é que vai te diferenciar? Você ter uma especialidade bem firmada, você ser especialista, ter um know-how técnico acima da média naquela área, uma expertise fora do comum naquela área, e você fazer boas parcerias. Por quê? Porque o meu cliente, ele não vai ter problema só na empresa dele ou só na família dele. Meu cliente vai ter problema de trânsito, meu cliente vai ter um problema ambiental, porque às vezes ele tem também alguma área, o meu cliente vai ter eventualmente um problema criminal, o meu cliente vai ter problema em outras áreas. Eu vou abraçar o mundo e atender o meu cliente em todas as áreas? Não, porque aí vai dar ruim. Aí não vai dar certo e aí eu vou perder o prestígio. Você não vai fazer nenhuma nem outra. Exatamente. Então, o que eu preciso? Estabelecer uma relação de confiança que eu seja a primeira pessoa que o meu cliente vai ligar. E eu tenho um cliente que ele fala isso. Doutora, a senhora tem contato de tudo. Esses dias eu pedi de lavador de carro, só a doutora me passou, entendeu? Então, eu preciso de alguma coisa, eu ligo para a doutora, porque eu sei que se a doutora não fizer, quem a doutora me indicar vai fazer igual a senhora. É sobre isso. Então, hoje eu advogo na área criminal, nunca jamais não passo nem perto de uma delegacia. Mas eu tenho 2 advogados que têm parceria comigo, que é o ganha-ganha. Eu não vou deixar de ganhar. Mas eu tenho a segurança que o melhor serviço vai ser entregue para o meu cliente, e eu vou ganhar pela indicação, e o outro colega vai ganhar porque ele recebeu um cliente sem ter a necessidade de ir atrás e captar. Por uma boa parceria, por um nome consolidado, por um serviço ético bem feito. Então, é sobre isso. Então, eu tenho parceria hoje no ambiental, eu tenho parceria hoje no criminal, eu tenho parceria no previdenciário, que são áreas que eu não atuo, não trabalho. Eu tenho uma parceria maravilhosa em direito do trabalho, com a minha amiga. E é isso. Então, todos os meus clientes são bem atendidos em todas as áreas, quando me pedem indicação. E aí, eu ganha-ganha. Então, respinga aqui R$500 por mês de um acordo que foi feito lá na outra área, que sobra um pouquinho para mim aqui, outro de lá. E a mesma coisa, esses colegas que têm parceria comigo nas áreas que eu atuo. Então, quando eu fecho um contrato, também existe uma parceria estabelecida. E é importante dizer para os advogados que estão nos ouvindo, né? O Conselho Federal tem, inclusive, um estímulo a essas parcerias. Né? E aqui em Sinop, agora, na nossa nova gestão, nós vamos disponibilizar no site da UAB, isso está em organização na parte da informática, né, do nosso TI lá, esses modelos de contrato de parceria. Porque às vezes o jovem advogado fala assim, como que é? Como que eu faço? O que eu tenho que colocar nesse contrato? Então, a Sinop tem esse caráter informativo também, e a gente vai disponibilizar uma modelagem. Para quê? Para que o colega advogado possa ver lá como é que se faz.
né? Que porcentagem eu estabeleço? Como que funciona isso? Porque cada tipo de atuação tem forma de pagamento diferente também. Né? Então, existem contratações de determinadas áreas que é mensal, tem contratações que é só no êxito, no final, né? O criminal, na maioria das vezes, é tudo antes. Então, existem formas de parcerias de acordo com a área de atuação. Então, eu acho que isso é a bola da vez. Quem quiser subsistir no mercado com né, bons clientes, precisa entender do ganha-ganha. Que o cliente ele não é meu em todas as áreas. Mas se eu souber fidelizá-lo na minha área e ter boas parcerias em outras, todo mundo ganha, né? Inclusive o cliente. Exato, tem até uma frase de algum pensador famoso, que eu não vou lembrar o nome, você não precisa saber de tudo, você só precisa ter o telefone de quem sabe. Exatamente, é bem isso mesmo. Você falou da OAB, eu queria saber um pouquinho dessa sua passagem aí pela OAB. Aqui é a subseção... Sexta subseção do estado, isso. Eu tô tão acostumado com a região norte, que lá é 14ª. Que é a sexta subseção. Sexta subseção. Qual foi essa sua passagem dentro dessa subseção? Leandro, assim, se eu for olhar para a vida da Maiara dentro da advocacia, dentro do direito, e a vida da Maiara dentro da ordem dos advogados do Brasil, dentro, né, da questão de serviço à subseção, é algo que se funde, assim. Porque quando eu peguei a minha carteira, na época era o Dr. Felipe Guerra, no primeiro mandato dele, presidente da sexta subseção. E eu lembro que no dia que eu peguei minha carteira, terminou a solenidade, ele falou assim: Maiara, vem cá, deixa eu falar com você. Entra aí pra Cojade, vou te colocar de tesoureira da Cojade. Então, assim, meu dia 1... Já começou. Exatamente, meu dia 1 da advocacia já foi servindo a classe, né, na comissão do Jovem Advogado. Então, eu, jovem advogada, comecei meus primeiros passos na comissão da Jovem Advocacia. E aí, depois de ter sido tesoureira, vice-presidente e presidente da Cojade, né, fazendo aí bastante eventos voltados para a Jovem Advocacia, o que foi muito bacana, porque eu era professora de núcleo de prática jurídica, né, na universidade. Então, eu pegava essa galera aí no último ano da faculdade e pegava o início deles na Cojade, na Comissão de Jovem Advocacia. Foi um trabalho muito bacana ali. Depois, então, recebi o convite para ser tesoureira da subseção, junto com o Dr. Eduardo Chagas, num período em que o nosso trabalho foi manter a sobrevivência da advocacia, do nosso trabalho, porque foi bem na pandemia. Bem no momento crítico brasileiro. Crítico demais. Então, nós tínhamos lá muitos desejos de ser colocado para fora do papel, de promessas de campanha, mas tivemos a pandemia. Então, a própria construção da sede da UAB Sinop foi um projeto da época da gestão do Dr. Eduardo, né, do projeto e debater aquilo, mas estava tudo parado, não tinha como startar a construção da sede. Né? Depois do Dr. Eduardo, então, na gestão da doutora Xênia, eu fui conselheira estadual da UAB, então um cargo a nível estadual, na seccional, e aí foi quando aqueles projetos que estavam aí engavetados da época do Dr. Eduardo foram tirados do papel, a sede foi construída, inaugurada, nossa sede maravilhosa, e tantas outras coisas que a doutora Sheila deixou um legado aqui para nós, na subseção. E aí, eu verdadeiramente, Leandro, confesso para você que eu achava que a minha história dentro do sistema OAB tinha se encerrado. Acabava ali. Eu estava extremamente feliz por ter feito uma gestão no conselho, ter participado de grandes embates, de grandes decisões para a advocacia, como a escolha do desembargador vindo do 5º Constitucional, né, um advogado que entra, né, para a magistratura pelo 5º Constitucional e tal. E achei que tinha se encerrado, tinha já entregado o meu legado para a advocacia. Foi quando eu fui surpreendida pelo convite do Dr. Reginaldo e de toda a equipe para compor a chapa aí nas eleições como vice-presidente da UAB. Jamais, assim, se você perguntasse, você imaginava que aquela Maiara, né, que veio de família extremamente humilde, né, que trabalhava durante o dia no escritório de contabilidade para pagar a faculdade à noite. E foi assim que eu me formei, que começou indo para a faculdade, que era a antiga Unicem, que hoje está numa região privilegiada, que é cheia de condomínios por perto, né? Mas na época não tinha nada, tinha mata e estrada de chão. Eu comecei a faculdade indo de bicicleta, depois eu fui com uma madrinha da minha mãe, totalmente irregular, que meu pai deu um jeito de comprar para eu poder ir para a faculdade, porque de bicicleta demorava muito e eu chegava... As aulas eram até 11 horas da noite, na época, né? Hoje não é até 11 horas a aula do noturno. Então eu chegava em casa quase meia-noite de bicicleta, né? Então, assim, eu jamais imaginaria que essa Maiara pudesse ainda ter algo a contribuir com a advocacia. Então, recebi o convite com muito temor, com muito peso mesmo da responsabilidade. E aí, para quem é cristão vai entender do que eu estou falando, fiz uma campanha de oração pedindo aí o direcionamento de Deus, se era sim ou não.
Eu tenho muito receio, eu e o William lá em casa, de pagarmos o preço por sair da vontade de Deus, sabe? Entendi. Nem tudo que é bênção, nem tudo que é lindo, que é maravilhoso, que é totalmente lícito, está de acordo com os o planos propósito dele. de Deus da nossa vida. Com os planos dele. E aí às vezes a gente recebe convites que aos olhos humanos, os olhos carnais, pecaminosos mesmo, né? Tem a ânsia aí por status, por essas coisas, às vezes erra por não pedir se é a vontade de Deus ou não. Então, passamos por um momento aí de uma campanha de oração em casa e com o aval de Deus, do meu esposo, da nossa família, aceitei esse desafio. Eu falo que foram 30 dias, aproximadamente 30, 40 dias de campanha. Eu amadureci 30 anos em 30 dias, Leandro. Que legal. Eu vivi uma campanha de um sistema OAB de linha de frente que eu nunca tinha vivido até então, né? Porque como tesoureira você integra uma chapa, mas na época do Dr. Eduardo foi chapa única. Nós não tivemos um embate na campanha, era chapa única, né? Não Então teve uma campanha emocionante teve igual essa. campanha, né? Quando eu participei da campanha para a seccional, era a doutora Gisela, era a situação, e eu estava aqui em Sinop, por mais que fiz campanha, apoiei, né, a doutora Shane e a doutora Gisela, porque eu estava concorrendo ao cargo do Conselho Estadual pela chapa da seccional, não foi uma campanha acirrada como essa última. Então, essa última que nós vivenciamos tanto aqui na subseção quanto a âmbito estadual, foi uma campanha muito diferenciada, né, uma campanha que me amadureceu bastante, foi uma campanha dolorida, mas aí logramos êxito e eu falo com muita humildade mesmo que passada a campanha, acabou. A polarização acabou. Um bom gestor deixa de lado todas as rusgas e todas as coisas e agora você vai gerir para a classe indistintamente. Se votou ou não votou. Acabou. Eu quero todo mundo dentro da UAB Sinop, nos ajudando a gerir, nos ajudando a tomada de decisões. Meu desejo é que, hoje nós somos 1.800 advogados na sexta subseção, meu desejo é que 1.500 advogados estejam envolvidos direto ou indiretamente na subseção de Sinop. Para quê? Para fazer a subseção de Sinop, a UAB Sinop, continuar pujante, forte, sendo convidada para participar de discussões importantes da nossa cidade, que vão impactar o rumo da nossa cidade, que vai impactar o crescimento da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. Então, o verdadeiro desafio é esse. O Dr. Reginaldo vem como presidente, eu venho como auxiliar aí, adjuntora dele na vice-presidência. Eu tenho aprendido muito com o Dr. Reginaldo. Uma pessoa muito madura, muito centrada, sabe? Com decisões e pontuações muito assertivas. E eu falo que eu fui privilegiada em compor essa chapa ao lado do Dr. Reginaldo, da doutora Lia, da Dani, do John, do Márcio, que são pessoas aí que tenho muito orgulho de dizer que estou caminhando junto pelos próximos 3 anos, sabe? Então, o que vocês podem esperar da Maiara enquanto gestora de ordem é trabalho. Bacana. É enfiar a cabeça mesmo e trabalhar, né? É honrar cada um dos votos que a gente recebeu e daqueles que não votaram, trabalhar o dobro para fazê-los sentir felizes, né? Com a escolha da maioria. Então, é isso. Bacana, já fica o convite pro Dr. Reginaldo tá vindo aqui, a gente também bater esse papo. Tem vontade de mais pra frente disputar a presidência, alguma outra coisa? Não. Hoje, 30 de janeiro de 2025, que fica gravado aí, não, zero pretensões. Eu nunca tive, Leandro, pretensões políticas, nem institucionais, nem partidárias, nem nada disso. Eu falo que a minha caminhada, o meu crescimento dentro da ordem foi muito natural. Foi muito de entrega de coração, natural, sabe? Se errei na intenção de acertar, me doando, muitas vezes renunciando tempo de casa, tempo de família. Então, quando eu aceitei esse desafio, eu aceitei mesmo para inspirar outras mulheres que são mães como eu, que têm casa, que servem nos seus ambientes, né, religiosos, nas suas associações, para inspirar, para dizer que é possível. É possível você hoje ser a dona do seu escritório, como eu sou, ser a mulher empreendedora do seu escritório. É possível você ser mãe, é possível você ser esposa, é possível você ter essas múltiplas atuações e fazer com excelência tudo. Desde que você realmente tenha essa entrega, sabe? Então eu quero inspirar alunas, mulheres advogadas, jovens advogados que às vezes pensam assim: só fulano vai conseguir porque é filho do advogado ciclano. Eu não tinha nenhum pai advogado. Eu não tinha nenhuma advogada na minha família. Eu não tinha escritório para começar a advogar.
sabe? Eu já atendi de todas as formas. Já fui advogada associada, já fui advogada que atendi no home office, já atendi no coworking da cidade, já fui advogada de dividir custos com mais 3 advogadas, né? Num período que eu fiquei quase 3 anos ali na frente da Igreja Presbiteriana Renovada. E hoje eu tenho meu próprio escritório. Então, hoje o que eu quero inspirar advogados é entender que é possível, mas não tem fórmula mágica. Não é de um dia para o outro. Se você vai achar que você vai pegar a sua carteira da ordem e no outro dia você vai estar andando com um carro importado, é mentira. Tem algo de errado ali, não é assim. Eu tenho 12 anos de advocacia, né? Eu tenho aí 14 anos de formada e hoje eu posso dizer que eu colho bons frutos, mas nem todo ano foi assim. Nem todo janeiro eu tinha todo o dinheiro para pagar as contas, como foi nesse janeiro. Então eu quero inspirar outras pessoas que é possível. Uma caminhadinha ética, degrau a degrau, você alcançar altos voos, tanto profissionalmente, quanto na sua família, quanto institucionalmente, para aqueles que querem e têm esse desejo e essa pretensão dentro da ordem. É legítimo, não há nada de errado você pretender aí um caminho, uma caminhada dentro da UAB. Mas hoje eu quero focar nesses 3 anos. Daqui 3 anos é outra conversa. Daqui 3 anos é outro momento, é outra Maiara, é outra gestora de ordem, né? O futuro a Deus pertence, mas hoje eu quero focar 2025, 26 e 27 fazer o meu melhor. Né? Bacana. E formar lideranças. Eu acho que se eu inspirar advogados, daqui 3 anos vai ter tantas lideranças dentro do direito. Tantas opções. Tantas opções, sabe? Que não é necessário ficar batendo a mesma tecla, Maiara, de novo. Eu acho que vamos apoiar outras pessoas, outras forças, outros fôlegos novos por aí, né? Bacana. E você falou em relação a essa campanha ela foi diferente até para nós da imprensa. Acho que foi é que saía de uma campanha eleitoral tradicional, aí entrou a eleição da UAB e entra agora, nos próximos dias, entra inclusive a eleição aqui da UFMT em Sinop. Mas assim, é uma campanha que a própria mídia deu uma atenção que não se deu às outras eleições anteriores. Então, realmente foi diferente. Mas além de advogada, você também é formada em Libras. Sou. Eu falo que é a minha segunda paixão. Enquanto eu estive concursada no fórum, eu caminhei com as 2 atuações bem paralelas. Quando eu fiz a opção por pedir exoneração do concurso e realmente advogar, e aí talvez eu tenha que... Eu precisava escolher, né? Não dava pra bifurcar minha vida a vida toda, porque senão você também não foca e você não vai ser bom naquilo. Não faz nenhum e nem outro bem feito. Nenhum e outro com excelência. E aí eu foquei mesmo na minha carreira jurídica, na advocacia, mas a Libras eu falo que eu escolhi o direito, mas a Libras me escolheu. Uhum. Então, a Libras, ela se apresentou na minha vida em 2006, num curso que eu fiz na igreja. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a comunidade surda. E de lá pra cá, Leandro, sim, eu falo que cada ano é uma experiência diferente na língua de sinais, sabe? Então, tive a oportunidade de fazer as proficiências. Então, hoje eu sou intérprete a nível estadual e a nível nacional. Fiz aí cursos de capacitação. E aí eu fiz o meu mestrado na Unemate em letras, voltado na área da linguística. Uhum. E aí reacendeu a chama de fazer a licenciatura. Eu não tinha a licenciatura, né? Tinha certificações, era intérprete, mas eu não tinha licenciatura. E aí quando eu terminei o mestrado, meus alunos, meus amigos, colegas de mestrado, todos indo para o doutorado, eu falei, não, eu vou terminar um sonho lá de trás. Quando a Maiara estava em dúvida entre Direito e Libras, eu tinha vontade de fazer licenciatura, mas eu não tinha como pagar 2 faculdades, não tinha condições. E aí eu fui e fiz licenciatura. E o ano passado eu terminei a licenciatura em Letras Libras. Então hoje eu sou licenciada em Letras com habilitação em Libras, assim como outros licenciados em Letras escolhem português, espanhol, inglês, né? Eu fiz Letras com licenciatura em Libras. E aí eu falo que é uma paixão, sabe? Uma paixão mesmo servir a comunidade surda. Então, volta e meia, vocês vão me ver interpretando em outro lugar. Volta e meia eu escrevo algum artigo relacionado à comunidade surda, né, ao mundo aí das deficiências e a surdez como uma deficiência invisível. Então, é a minha segunda paixão. Você tocou num ponto muito sensível. Que legal. Desde que eu conheço você e o William, vocês são da igreja. Como que é essa relação advogado, a profissional e essa parte cristã? Eu falo que se talvez a Maiara não tivesse a certeza tão grande, né, o enraizamento tão grande em Deus, talvez não seria a advogada que é. Talvez em algum momento poderia aí ter cedido,
né, aos convites, cedido às propostas, cedido a algumas coisas. Mas quando você tem aí esse enraizamento, esse foco principal, que é servir a Deus e alcançar o céu, acima de todas as coisas, entender que a nossa vida aqui é uma passagem, tudo aquilo que eu consigo ter de bens materiais, de posições, de tudo, é pela graça e bondade de Deus, é pelo favor dele, é porque ele me permitiu vivenciar e possuir e ter e usufruir. Eu acho que isso me dá a baliza, sabe? Até onde ir, sabe? Me dá a baliza do que fazer, do que não fazer. Então, não ultrapassar os limites, os princípios. É isso, sabe? É isso. Eu quero... Nós não somos eternos, né? Em algum momento, eu dou graças a Deus pelas tecnologias, porque é a forma de deixar um legado. Daqui 10, 15 anos, Leandro, nós vamos olhar e ouvir e ver esse podcast e vou falar assim, meu Deus, Leandro, olha lá nós, né? E talvez as nossas palavras, quando a gente não tiver mais braços para pegar, mais pernas para andar, mais voz para falar, aquilo que a gente produziu, aquilo que a gente deixou de semente, é o legado que a gente vai deixar. É esse podcast que às vezes em uma fala de 30 segundos inspirou alguém, motivou alguém, é um livro que você deixou, é um artigo que você escreveu, é um legado de algo que você foi usada para transformar enquanto gestora de ordem, uma melhoria que você trouxe que vai ficar um legado eterno. Ninguém nunca vai andar para trás. Então, é um passinho que você deu de melhoria. E eu vou te falar um exemplo, um passinho simples. Você colocou trocadores nos banheiros, feminino, masculino e PCD da UAB. Não volta para trás. Não. O próximo gestor não vai tirar. Então é um legado que você deixou. Então, talvez quando a Mayra não estiver mais aqui, o legado dela vai falar por si. Então eu creio muito nisso, eu acredito muito nisso, que tudo que Deus nos permite, posições, bens materiais, né, enfim, é para ser bênção na vida do outro. Não é para viver para si, olhando para o seu umbigo. Então, a minha profissão não é para mim, minha profissão é para o outro. Eu não faço nada para mim no direito, eu faço para o outro, em benefício do outro. A gente nasce para servir, a nossa essência é servir. Você serve a sua casa, seus filhos, sua esposa, a sociedade através da sua profissão. Olha o seu trabalho. Olha o quanto você entrega de serviço à sociedade. Você está servindo a sociedade e ganhando dinheiro para isso. Olha que delícia. Né? Então, o nosso trabalho é servir. Então, eu acho que quando a Mayra não estiver mais aqui, eu espero, né, chegar ao céu e ouvir do meu Deus assim, né? Filho amado, né? Me agradou o que você fez. Eu acho que é isso. É sobre isso. Bacana. E uma das coisas que a Bíblia explica, a própria igreja explica, é a questão de você mostrar o seu bom exemplo. Andar por onde você anda, né? E ao mesmo tempo que você mostrar, servir, como você disse ali, as pessoas. Com o direito, tem como servir, tem como ser esse exemplo, inspirar pessoas? Inclusive a buscar a ser melhor, ir para uma igreja? Muito, muito, muito. Eu falo que por muito tempo eu resisti de advogar no direito de família, porque é uma carga emocional muito grande. Mas quando eu entendi que era o propósito de Deus para mim, então eu brinco assim, eu ganho dinheiro no direito empresarial, contratual, né, que eu amo fazer. Mas o direito de família, ele é uma missão, um propósito mesmo. Então, se eu puder ali, através que seja o divórcio, porque algumas situações não tem o que fazer, né? É necessário utilizar das leis, né? Então, que seja você amparar uma mulher em situação de violência doméstica, que seja você melhorar a comunicação entre pai e mãe que tem filhos menores que estão aí degladiando pela guarda, pelos alimentos, pelas visitas. Então, se você conseguir, através da sua atuação, melhorar a comunicação, acalmar as emoções dessas pessoas e deixar um exemplo de falar assim, olha, quero que minha filha seja advogada boa igual você. Eu já ouvi de cliente isso, sabe? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Igual uma cliente final do ano não tinha condições de pagar a consulta, mas enfim, era amigo da minha família. Eu falei, não, eu vou te atender, pode ir lá no escritório, eu vou te atender, não vou te cobrar consulta, vou fazer meu pro bono. E aí atendi ela e depois, 2 semanas depois, ela me trouxe um panetone e deixou lá pra minha secretária com um recadinho. E aquilo eu chorei no dia, sabe? Porque é muito mais do que se ela tivesse me pago R$300 de consulta. Ela deu o que ela tinha de melhor. E talvez o que eu orientei ela, que tinha mais de um caminho para resolver, eu falei todas as formas que ela poderia resolver, seja através de advogado ou da defensoria pública, né? Para aqueles que não têm condições de contratar. Talvez aquele conhecimento jurídico foi o menor do que ela levou daquele dia.
Talvez só aquele chá que nós tomamos juntas, saber de como estava a mãe dela, saber de como foi o falecimento do pai dela, como que ela está depois disso. Talvez tudo isso foi o que deu o alívio para ela pensar racionalmente sobre o problema jurídico. Porque talvez tenham tantas coisas que interferem, né, o nosso dia, que faz a gente não focar no que tem que ser focado. Então eu falo que Deus me fez advogada, sabe? Para eu poder servir através da minha profissão, assim. E a minha filha ontem perguntava assim, eu falava que eu tinha uma audiência, eu falei pro William na hora do almoço, aí ele falou assim, mãe, o que é uma audiência? Aí eu fui explicar, filha, tem 2 tipos de audiência. Tem a audiência que a mamãe faz com o juiz, que é quem vai depois da audiência decidir, e tem a audiência que a mamãe faz com o conciliador, que é alguém que vai ajudar a gente a conversar para fazer um acordo. Fui explicar para Helena com palavras mais simples, assim, nossa, mãe, você gosta de falar mesmo, né? Até no direito a gente fala, né? Então, é sobre isso, é sobre servir onde a gente estiver, né? Onde Deus nos colocar. E como que é a Maiara mãe? Cara, Maiara mãe, acho que era um dos maiores sonhos da minha vida. É algo que, assim, tocou nos meus filhos, tocou em mim diretamente, sabe? Me desmonta, assim. É aonde tem a calmaria, sabe? Às vezes a cabeça chega em casa com várias abas abertas, vários loopings, várias coisas não resolvidas, um WhatsApp cheio de respostas, mas chegou em casa, é onde os batimentos cardíacos se controlam, se normalizam. É a minha maior inspiração, assim, e talvez a minha maior missão, né? Muito mais do que ganhar dinheiro, do que viver bem, do que ter uma vida bem constituída, é ensinar os meus filhos a serem bons cidadãos, sabe? É deixar o legado neles. É para que daqui 50 anos, quando eu não estiver mais aqui, as pessoas falam assim, a sua mãe teria orgulho de você. Acabou, venci na vida, sabe? Sua mãe teria orgulho da Helena que você é, do Henrique que você é, sabe? Da mãe que a Helena se tornou, do empresário que o Henrique se transformará, né? Tô profetizando aí que vai ser empresários bem-sucedidos. Então, é isso. Eu acho que é o grande legado da nossa vida. E eu falo que, assim, não tem como uma pessoa passar pela paternidade ou pela maternidade e ser o mesmo. Falo que é a maior escola da vida da gente é a paternidade e a maternidade. É a maior escola de serviço. Por quê? Porque você não ganha nada em troca. E você paga, na verdade. Sim, E sorrindo. Você se desgasta fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Você serve o tempo inteiro aquele serzinho indefeso que não tem como se autogerir aí. Você serve o tempo inteiro e você ganha de volta aí um bafinho de leite, né? Noites em claro, mas você ganha tanta transformação pessoal. Você amadurece, você cresce, você se desenvolve e você descobre o verdadeiro amor, assim. O único amor que a Bíblia chegou a tentar fazer a comparação do amor de Deus, né? Fala assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. Ou seja, o mais próximo do amor terreno que a gente vai vivenciar é o amor de uma mãe para um filho. A Bíblia deixa claro, é o mais próximo. E ainda não se compara. Ainda que essa mãe, ou seja, não dá para pensar uma mãe abandonar o seu filho. Mas ainda que ela abandone, eu, todavia, não os abandonarei. Então, é esse amor, é o amor supremo, assim. Então, é transformador. Eu falo assim, ó, e fica a dica, né? Eu falo que eu tenho vontade de ter mais filhos, né? O William já fala que não, né? Não, já tá bom, já Deus já nos deu um casal. A gente já tá velho, a gente tem que criar 35 anos, né? Tem que criar esses dois aí pra gente voltar a ter tempo pra nós, né? Porque é uma vida de dedicação. O casal, ele passa um período aí que se não tiver maturidade, por que a maior índice dos divórcios é até 3 anos dos filhos? Por causa disso. Porque se o casal não tiver essa unidade de os dois estarem juntos no barco da paternidade e da maternidade com a mesma intensidade, né, o casamento ele fica meio que em segundo plano nesse começo aí dos primeiros passos da criança. Depois volta o resgate, né, do tempo, da intimidade e tudo mais. Então, se não tiver essa unidade, é por isso que os casamentos não conseguem perdurar nesse período. Então, o William fala assim, não, a gente tá ficando velho, vamos criar essas crianças para poder voltar a ter tempo para nós e tudo mais, né? Mas quem sabe? Quem sabe não vem a rapinha do taxa aí, o terceiro, né? Depois da gestão da OAB, né? Daqui 3 anos, vamos ver. Ó, fica a dica aí, William, ainda dá tempo. 35, né? 35. Segundo a ciência, até os 40 ainda tá na idade fértil, né? Pra mulher, né? Pro homem não, mas pro homem... Até os 60, 70 ainda dá conta. É isso aí. Mas assim, Maiara, pra gente encerrar, e pro nosso papo já tá passando de 1 hora,
Eu queria que você deixasse, sempre que vem pela primeira vez também, eu sempre pergunto assim, dá um conselho para quem está começando, para quem está iniciando. Se você fosse dar um conselho para aquela Maiara que ia para a escola lá de Dream, que ia de bicicleta, dá um conselho para a gurizada que está chegando agora. Eu acho que nós estamos vivendo, falando muito de tecnologia aqui, nós estamos vivendo um momento ímpar no mundo. Nunca se criou tanto conteúdos. Nós estamos aqui, podcast, livro, nunca se criou tanto conteúdos. Espero que a posteridade use isso muito no futuro. Mas queria que você deixasse um conselho para essa galera que está começando. Vamos lá, então. Vou até olhar para a câmera aqui. O primeiro conselho que eu poderia deixar, e isso de experiência de vida, é não desista. Um não que vem à sua frente não é a determinação do seu futuro. Se muitos empresários tivessem desistido na primeira falha, na primeira quebra, na primeira queda, nós não teríamos hoje o sucesso que nós temos hoje das tecnologias, das redes sociais, dos celulares e de tudo isso, de todas as inovações que fazem tão bem para a nossa vida. Então, firmado nisso, não se desvie dos princípios, não se desviem dos valores morais, éticos e sociais. Não procure atalhos. Não existe segredo de sucesso. O segredo de sucesso é acordar cedo, dormir tarde, trabalhar muito, sabe? É suar a camisa mesmo, é suor, sangue, suor e lágrimas, sabe? Que as oportunidades vão aparecer, sabe? Ninguém chegou onde chegou, tá lá. Não, acabei de contar pra vocês aqui como foi minha trajetória. Eu não estou vice-presidente da OAB hoje, da noite pro dia, sabe? Existe uma caminhada de serviço, de dedicação, de reconhecimento. Então, não procurem atalhos, sabe? Foquem nos princípios, tenham sonhos, metas arrojadas e trabalhem duramente com afinco, e vocês vão conseguir, eu tenho certeza. A lei da semeadura é para todos. Aquilo que eu me plantar, ele vai colher. E é mais interessante que uma semente, ela não dá um fruto. A colheita, ela é sempre maior que a semeadura. Isso é bíblico. Hoje, quando um agricultor ele planta a semente, ele espera colher ali 80, 100 por saca. Não é isso? Exato. Então a colheita ela é sempre maior, tanto para o bem quanto para o mal. Então, às vezes, um desvio de conduta pequenininho pode te trazer uma colheita que pode estragar a sua vida, pode comprometer o seu nome, pode comprometer a sua imagem, assim como aquele bom favor, aquela boa ação que você faz sem holofotes, que você ajuda o outro, que você atende, às vezes, alguém e resolve aquele problema, às vezes pro bono, ou às vezes cobrando o mínimo da tabela, porque você sabe que a pessoa não tem condições de pagar o que você gostaria de cobrar. Você pode ter certeza que é um Deus que está vendo e que a colheita, ela também é super abundante. Então, a lei da semeadura ela é implacável. Então, não se desvie dos princípios. Tenha sempre em mente que o que você está plantando, você vai colher. Às vezes, não no tempo que você imagine. Hoje, eu colho coisas da época da minha juventude, de boas decisões que eu fiz lá, quando eu era solteira. Eu colho hoje frutos disso. Hoje, eu colho coisas do meu primeiro emprego, por ter tido uma boa conduta enquanto funcionária. A maior alegria que eu tive hoje, nesse período de campanha, foi chegar no CGF Contabilidade para pedir voto para o filho do meu patrão, sabe? Que foi meu primeiro patrão, e ser bem recebida por todos os colaboradores lá. Então, isso foi colheita de uma semeadura, de uma boa empregada, colaboradora, que cumpria horários, que fazia o que era determinado, que saiu por opção e não foi demitida, mas porque eu passei no concurso na época. Então, plantem boas sementes, não procurem atalhos e bora trabalhar, moçada, que vai dar certo. Obrigado, Maiara, Deus abençoe aí, sucesso para você. E dizer que o espaço aqui sempre vai estar aberto, sempre que tiver algum assunto pra gente aprofundar o bate-papo, o espaço vai estar aberto. A primeira vez não doeu nada, né? Não, eu quero agradecer, viu? Fiquei muito honrada pelo convite, quero agradecer, que Deus abençoe e recompense, e esse espaço aqui seja fruto de excelentes discussões e que daqui saiam, assim, grandes coisas, grandes projetos, grandes bênçãos, e pode ter certeza que você contribui e muito na vida das pessoas, viu? Muito obrigada. Obrigado. E você que assistiu, que vai assistir gravado, compartilhar, vai assistir os cortes, Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Valeu! No coração do Nortão, Leandro Lima, nossa voz, com histórias a compartilhar. O podcast vai começar.
personalidades vêm contar. Empresários e mais gente.